E Fato Tira São Paulino, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora, trazendo as últimas notícias do nosso tricolor e tudo que o craque Neto, o pessoal do Dono da Bola, falaram após a vitória de ontem do São Paulo contra o Santos, clássico paulista, onde o São Paulo jogou muito. Ferreirinha, mais um gol do Ferreirinha, a meta já tá chegando. E mais uma vez o São Paulo prejudicado pela arbitragem. Não chegou a ser prejudicado, mas tentaram garfar o nosso tricolor em pleno Morumbi. E quero que você deixe aí a sua opinião. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo aqui todos os dias pra vocês. Bora assistir o vídeo junto aí, no final eu volto, a gente vai falar muito desse jogo de ontem, do Ferreirinha, do Matheus Alves, muita coisa pra gente comentar aqui, beleza? Créditos eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe, e simbora pro vídeo. E tem que autorizar o Johnny Saad, o Denis, o Schneider e eu entrar de tanguinha, viu? Já entregou os pontos? Eu conversei já. Eu tô entregando. Não, eu disse aqui, se a Band autorizar... Não, eu vou entrar de tanguinha, de sunga. Tanguinha, né? Que é tanga de oncinha, que eu falei, não é? Eu vou entrar, mesmo com as pernas brancas, mesmo com variz, eu não tenho medo disso. Mas a Band tem que autorizar. Mas eu vou fazer investimento. Já conversei com vou fazer investimento, velho. Tá louco? Eu vou entrar de tanguinha, tudo. Tá louco? Ainda mais se tiver frio. Ainda mais se tiver frio ainda. Que é frio aqui. Que é um frio desgraçado. Aqui pro senhor. Tá lá, ó. Craque Neto de tanguinha, acessórios. Mas tem uma legal agora com a camisa do São Paulo. Tem uma coisa legal que, por sinal, vai falando aí, que eu vou mostrar a camisa do Ferreirinha. Obrigado, meu amor. Tá aqui a camisa do Ferreirinha que me mandou de presente. E pra quem não sabe, eu falei com o Ferreirinha por FaceTime. Eu, não falamos aqui, Veloso? Falamos. Pô, Ferreirinha, desgranhento. Pô, ele pegou de novo, velho. Ó o que ele tá fazendo, esse desgraçado. Ele fez gol. Nunca fez gol aqui, ó. E encostar a bola. Sempre jogou longe. Nunca fez gol de cabeça. Fez golaço contra o Botafogo. Tirando. Ele tá fazendo gol de tudo jeito. Arco. Tá aqui, ó, a camisa do Ferreirinha, que eu vou colocar ela também no dia que você fizer os 10 gols. Mas a Band tem que autorizar. Tá aqui a camisa do Ferreirinha. Ô, Schneider. Já falei com ele. Ô, Schneider, você é Fluminense, né? Você acha que um apresentador do meu nível tem que entrar de tanguinha, Schneider? Só faltava você autorizar, né, Schneider? Já tá autorizado. Aí é difícil, hein, Schneider? Tá tendo uma campanha pra você desafiar o Vitor Roque. Não vou desafiar mais ninguém. Não vou mais nada disso. Aí, Rica Perrone, seu desgraçado aí, Orlando. Eu já comprei a tanguinha pra você. Vem nós dois de tanguinha aqui, Rica. Vem nós dois. Ô, Souza, com esse elenco. Os personagens, São Paulo muito desfalcado, mas fez um grande jogo, principalmente um grande primeiro tempo. Vamos ouvir a rapaziada e daqui a pouco a gente traz as nossas análises aqui. Acho que la necesidad de ganar estaba por encima de todo. Me quedo con un gran primer tiempo, me quedo con una gran actitud del segundo tiempo, el famoso saber sufrir para poder ganar y en términos generales hoy cumplimos con lo que había que hacer, que era entregar un triunfo, un partido vibrante a nuestros torcedores. Bom, o professor tem a nossa confiança, né? A gente segue trabalhando, ele também trabalha muito bem. Então a gente consegue nos últimos jogos a gente tem vindo muito bem jogar, sempre por cima do resultado. E no final a vitória escapa. Então se a vitória não escapasse, estava tudo certo. Olha, é claro que o Neymar é um grandíssimo jogador, né? A gente sabe da importância dele, acho que tanto dentro de campo como fora de campo aqui pro Santos. Mas acho que, falando do jogo de hoje, acho que não dá pra, talvez, falar que a gente não soube jogar assim o Neymar, né? Acho que a gente fez uma partida muito abaixo. Tá aí então o João Schmidt, que teve muito mal no primeiro tempo, né? Inclusive o primeiro gol do São Paulo começa numa falha dele, amigo André Donk. Mas tá aí o tricolor, sem Lucas, sem Caleri, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, sem Pablo Maia e conseguiu a sua... Mas com Ferreirinha, já que ele apareceu na tela. Primeira vitória do tricolor. André? O Ferreirinha desandou a fazer gol e ser o
crescer de importância, de protagonismo, né? Em meio a tantas ausências. André Silva também com gol e assistência, artilheiro do São Paulo na temporada com 7 gols. Mas foi um jogo bem legal porque ele mudou completamente, né? Até o pênalti do Santos, o São Paulo poderia ter feito muito mais, pelo que produziu, era dominante, amassou o Santos. Só que a partir do pênalti, a história do jogo muda. No segundo tempo, o Santos cresce. Você tem o Roleiser fazendo talvez o melhor jogo dele desde que chegou no Santos. Com certeza. Time produzindo, tanto aquela cabeçada do Tassiano, obrigando o Rafael a fazer uma das defesas mais impressionantes dessa rodada. Então não seria absurdo até se o Santos tivesse empatado, apesar do domínio do São Paulo. O Eugênio até fala dos números, né, tinha mencionado. O São Paulo terminou o jogo com 6 finalizações e assim, não condiz com o tamanho do domínio que teve na primeira meia hora. Do São Paulo, acho que a gente tem que destacar muito ainda o trabalho do Zubeldia. Eu sou um defensor em relação ao que ele tem feito. Lógico, você pode pontuar críticas. Poderia ter usado os jovens. O Matheus Alves fez um grande jogo, deu assistência ontem já no Paulista, ter utilizado mais, já que o elenco é curto. Tudo bem. Teve jogos que o time recuou muito, até mesmo contra o próprio Santos. Foi assim contra o Botafogo, embora contra o Botafogo até entendi mais. Contra o Aliança Lima, depois de domínio. Pode-se pontuar isso, mas de uma forma geral, o São Paulo, que tem um time titular muito bom, mas tem um elenco curto, você perdeu Oscar, você perdeu Lucas, Arboleda, Caleri, sem falar da importância na figura desses jogadores, Luiz Gustavo. Ele está encontrando soluções, tentando se mexer. Acho que tem coisas pontuais que, como eu falei, beleza, pode criticar, pode discutir, mas falar para mim na demissão dele, isso eu discordo completamente. Acho que ele tem feito um grande trabalho e essa vitória é importante para chancelar esse trabalho de muita resiliência. Eu assino embaixo tudo que você falou. Você pode criticar, pode não ter gostado e discordar de uma ou outra decisão que ele teve durante qualquer jogo, mas dizer que ele não serve, tem que demitir, vai embora do São Paulo, discordo totalmente. Eugênio Leal, sua análise, São Paulo e Santos. E tem convivido com essa situação, né? Pois é. De não ter vários e vários jogadores importantíssimos e tendo que encontrar soluções ali inesperadas. E uma das soluções tem sido o Ferreirinha, né? Impressiona pela capacidade decisiva que ele tem mostrado nesses últimos jogos. Não surpreende, a mim não surpreende, mas impressiona porque ele não vinha tendo, como não teve também na época que jogava no Grêmio, né? Uma sequência de jogos, ainda mais nessa condição de destaque, de protagonista. No Grêmio, o Renato quase sempre colocava no segundo tempo, tinha até essa peste, jogador de segundo tempo, diziam que ele era um cara difícil, de personalidade forte. Às vezes ele decidia, mas não me lembro dele ter tido uma sequência de artilheiro, assim, de fazer gol em vários jogos. E aí, claro que passa por um amadurecimento e por uma necessidade do time hoje. Você não tem o Lucas, você não tem o... Ontem não tinha também o Luciano, por opção. Né? O Caleri está fora, o Oscar está fora. Então, ele assumiu essa condição de líder técnico da parte ofensiva. E tem dado resposta impressionante. Claro que não só ele, mas sair assim, para aquele gol de abertura do placar, com aquela imposição, foi muito importante para que o São Paulo conseguisse a vitória. Então, embora tenha sofrido no final do jogo, o Santos consegue ainda no primeiro tempo, né, ir buscar lá, diminuir o placar com o Tiquinho no pênalti. E depois, repito, né, os números do jogo como um todo mostram que o Santos teve mais a bola e finalizou bem mais que o São Paulo. É claro que nem sempre a finalização ela indica exatamente que foi uma jogada muito trabalhada, mas a gente viu que na reta final teve jogada, sim, para fazer o gol de empate. Pelo menos fazer o gol de empate. Isso não aconteceu. E aí o resultado, passando para o Santos, se você me permite, claro, ele deixa um vácuo ainda maior no comando ali, porque o que se poderia esperar, imaginar? E até foi uma condição citada ontem pelo presidente Marcelo Teixeira após o jogo. Não, talvez manter o César Sampaio, porque vem de uma vitória, né, contra o Atlético. Se conseguisse ontem um empatezinho, aí eu acho que não, vai ficando o César Sampaio, vai ficando. Então ele fica por enquanto, porque não tem ainda um nome grande certo, mas ele vai depender de voltar a vencer em breve, porque se mais um jogo ali na frente ele não vence, aí vai haver uma cobrança muito grande, uma pressão gigantesca para que se busque um treinador mais rodado, mais experimentado.
Só que não tem esse técnico hoje no radar. Porque, pelas informações que circulam, o Santos tentou o Tite, tentou o Dorival, tentou o Sampaoli e nenhum deles aceitou. Porque não é fácil aceitar o emprego do Santos hoje. E aí o César Sampaio poderia ser uma possibilidade. Só que o resultado de ontem não permite cacifar. Então a gente não sabe. Talvez o Santos esteja esperando que o César Sampaio consiga outros resultados para efetivá-lo como técnico. E aí não deixa de ser uma aposta, porque ele nunca trabalhou exatamente nessa função num clube grande do futebol brasileiro, embora tenha uma experiência fantástica, né? E seja uma pessoa muito querida por todos dentro do meio. Isso é diferente de você conseguir conduzir o Santos, com tudo que cerca o Santos hoje, né? A necessidade de se reafirmar na primeira divisão. Hoje está na zona de rebaixamento, tendo vindo da Série B. E coexistir com a questão Neymar dentro do clube. E um elenco desequilibrado, que tem mais jogadores bons do meio para frente e menos do meio para trás. É uma tarefa muito difícil. Não à toa, outros técnicos não quiseram aceitar. Voltando para o São Paulo Futebol Clube, para fechar o assunto, pergunta para o Capitão América Eugênio Leal. Você conhece o estádio Tigo La Huerta? É o estádio do Libertad, que já foi chamado, né, em algum momento, de Nicolás Leoz. Agora ele foi vendido, né? Tigo é uma marca, de telefonia celular, internet, provedor de internet. E La Huerta porque o time do Libertad é conhecido como Los Repolleros, que eram plantadores de repolho ali, né? E todos de descendência... Não é a horta. La Huerta é a horta dos repolhos, porque é um clube fundado pela colônia italiana ali de Assunção. E esse estádio recentemente passou por uma grande reforma, ganhou capacidade de público, ganhou iluminação, ganhou novos vestiários. Não é um estádio gigantesco, ainda é um estádio relativamente pequeno, mas é maior do que era há pouco tempo. E é uma das apostas do Libertad, que é o grande time do Paraguai hoje, né? E eu fiz essa pergunta para o Eugênio. Porque o São Paulo vai jogar lá. Exatamente. Quarta-feira, lá no Tigo La Huerta, tem Libertad e São Paulo. Olha aqui, ó. Quarta-feira, 21h30, pré-jogo, obviamente, no Sport Center e pós-jogo no Linha de Passe, mas a transmissão conosco. Libertad e São Paulo, mais um confronto aí do tricolor do Morumbis pela Libertadores da América, depois daquele tropeço em casa. Foi contra o Alianza Lima, né? Isso. Eu ia falar Sporting Cristal, às vezes eu confundo, mas Alianza Lima... grupo simples. O São Paulo vindo de uma vitória importante no Brasileirão, aliás, a primeira no Brasileirão, precisa aí voltar a pontuar, de preferência vencer, apesar de ser fora de casa. Libertad... Lá no Tigo La Huerta, diga. Libertad, que venceu o Aliança lá em Lima. Então, jogo difícil aí pela Libertadores, não tem jogo fácil, esse vai ser certamente um jogo difícil e você vai ver conosco. Canais ESPN e Disney Plus na quarta-feira, Libertad e São Paulo. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Meus amigos, fora a brincadeira e a meta de 10 gols do Ferreirinha já sendo alcançada 50%, o São Paulo ontem demonstrou um bom nível de futebol. Não acho que o Santos é um grande parâmetro também, nós temos que pontuar, não é como o São Paulo estivesse jogando contra um time top do futebol brasileiro. Mas a gente viu o São Paulo empatando com o Sport, nós vimos o São Paulo empatando com o Cruzeiro dentro de casa, né? Que são dois adversários, para mim, do mesmo nível para pior que o do Santos. Então o São Paulo deixou resultados escaparem, não só resultados, como o desempenho. O desempenho ontem do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, muito interessante, um time muito rápido. A gente tem aí o contrapeso de não termos um volantão, primeiro volante marcador e pitbullzão, né? Aquele cara que dá bote, que morde. Entretanto, você tendo dois segundos volantes, você acaba tendo uma qualidade na saída de bola bem interessante, né? Então você acaba perdendo para um lado, mas ganhando para o outro. O gol tanto do André Silva quanto do Ferreirinha, eles iniciam a bola trabalhada saindo dos pés dos volantes, né? É algo interessante. O São Paulo deixou de ser um time lento e previsível e ontem, principalmente com a atuação muito boa do Matheus Alves, que para mim, eu já disse aqui, quem é meu inscrito sabe, eu digo que ele precisa ter continuidade, sequência de jogo, porque ele tem características que são raras
no futebol atual. No futebol atual, ou você tem um meia que só dá passe, ou você tem um meia dinâmico, né? Aí, igual o meia direita, o meia esquerda, né? Dificilmente você tem um 10 clássico que contenha tanto o drible, a arrancada, o passe. O Matheus Alves, ele é um menino desse. Ele é um cara diferente, é um menino que, se vingar, se adquirir confiança e se tornar o que aparentemente ele tem potencial para se tornar um grande jogador, ele vai dar muitos frutos para o São Paulo. Com certeza pode ser um reserva imediato do Oscar, sim, sem sombra de dúvida. Ah, o Oscar jogou 2 jogos seguidos, coloca o Matheus Alves. Para não ter o que pensar, para não ter o que, sabe? Ah, não tem, o que vai quebrar? Não vai, coloca o Matheus Alves. Tem que dar sequência para esse menino, tem que dar confiança para um moleque desse. Por quê? A gente viu o Ferreirinha sendo muito criticado há um tempo. O Ferreirinha engata 1, 2, 3 jogos bons. Hoje é o principal jogador do São Paulo. O Lucas Ferreira, que pra mim, dos moleques que subiram, pra mim, eu tô falando pra mim, era o pior deles. Hoje teve 1, 2, 3 jogos com sequência e demonstrou ter muito potencial. Hoje me surpreende o tanto que esse menino tá jogando. O André Silva é um jogador que precisa muito. Eu já disse aqui 1000 vezes, as características do André Silva e as características do Calleri são completamente diferentes. O André Silva ontem, se você perceber, ele é um cara muito mais móvel que o Calleri. Ele não é o cara para fazer o pivô escorando, fazer o pivô escorando, com o zagueiro nas costas dele dando pancada. Ele é o cara para adiantar esse passe. O zagueiro pode até estar marcando ele, mas ele vai dar 1, 2 passes para frente, vai chegar primeiro com o zagueiro e vai fazer a tabela rápida. Ele fez isso ontem várias vezes. São características diferentes. Quando o São Paulo for jogar um jogo que ficar aquela chutão para frente, chutão para frente, chutão para frente pro André Silva ganhar, ele não vai ganhar uma bola, porque não é a característica dele. Mas essa bola no chão, esse passe no chão, mesmo que seja um lançamento, mas um lançamento no chão, meia altura, para ele conseguir adiantar o zagueiro para dar um passe de primeira ou para dominar e dar prosseguimento da jogada, ele vai levar vantagem, porque ele é mais rápido que o Calleri, mais técnico que o Calleri. Para mim, ele tem até um senso de posicionamento assim fora da área muito mais interessante que o do Calleri. O Calleri tem outras características de pivô, de segurar a bola, é outra coisa. O André Silva tem tudo para se desenvolver no time do São Paulo, porém nós temos que entender, o André Silva precisa muito mais do time do São Paulo, que o time do São Paulo funcione, do que o Calleri. O Calleri, se a coisa tá difícil lá atrás, o São Paulo não tem saída de bola, chuta a bola para frente, o Calleri vai brigar com o zagueiro, essa bola vai sobrar. O André Silva não é esse cara. O André Silva é o cara que precisa que o time do São Paulo funcione, que o sistema de saída de bola do São Paulo funcione. Seja com os volantes, seja com os laterais, seja essa bola chegando no meio. Alguma coisa tem que acontecer para o André Silva dar prosseguimento à jogada. E ele consegue dar prosseguimento à jogada. Se o Zubeldia conseguir optimizar, melhorar esse sistema para essa bola chegar com qualidade para o André Silva, não só fazer o gol, mas para o André Silva dar prosseguimento, ser mais uma peça no funcionamento do ataque do São Paulo, o São Paulo vai evoluir. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes no canal. Esse time do São Paulo talvez seja um time que corra menos, que marque menos que o time do ano passado ou que o time do Dorival. Não tem problema, mas é um time que tem capacidade e tem peças para jogar mais futebol. Ontem, o primeiro tempo do São Paulo foi um primeiro tempo muito interessante de time de se ver. Um jogo interessante pro torcedor. Eu vi o São Paulo jogando, falei, cara, nem parece o São Paulo que a gente tá vendo nos últimos jogos. Nem parece. Um time rápido, um time entrosado, um time com saída de bola, um time com jogada de ultrapassagem. É isso que eu espero do meu São Paulo. Um time que jogue futebol, que não seja um time de chutão, que não seja um time de jogar, de depender de uma bola. Esse time do São Paulo, com os jogadores que tem, você tem 2 laterais extremamente decentes. 3, né? Que a gente pode colocar o Wendel, Enzo e Cedric Soares. Você tem a linha de zaga extremamente confiável para mim, principalmente com Ferrarese, Alan Franco e Arboleda.
uma linha de zaga extremamente confiável. Você não tem o volante caçador, o pitbullzão, mas você tem 2 bons volantes que te ajudam na saída de bola. E na frente você tem opções interessantes. Vocês preferem o Ferreirinha ou o Erisson? O Lucas Ferreira ou o David? Sabe, assim... O Eric ou o Matheus Alves? O Rodrigo Nestor? O Michel Araújo? Esse Matheus Alves, ele tem potencial para se tornar um jogador muito acima do que é Nestor, muito acima do que é o Michel Araújo. Ele só precisa de sequência. E eu espero que o Zubeldia dê essa sequência para ele. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aí, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.